Paz do Senhor, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. É um prazer muito grande estar entrando no seu lar e na sua casa e poder anunciar a palavra de Deus. Este é mais um culto online pela Assembleia de Deus Central de Iguape e estamos aqui para adorar e glorificar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse instante eu convido você para estar fazendo essa oração comigo, para que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer através de sua palavra, nos ensinar e nos discipular, para que nós venhamos a fazer aquilo que é correto e certo diante dele. Meus irmãos, de antemão, não fique aí preso ao barulho aí de latido de cachorros, porque não é fácil, né? Estou aqui a minha vizinhança aqui tem um monte de cachorro e é complicado. Mas fique focado na palavra de Deus, tá certo? Para que Deus possa trabalhar na minha e na sua vida. Nesse instante eu convido você a estar orando. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, nesse instante, Senhor meu Deus, eu peço a tua graça e a tua misericórdia. Fortaleça as nossas vidas, enche-nos com teu Espírito Santo, nos edifica, nos santifica. Pai, venha fazer com que nós venhamos a crescer, Senhor meu Pai, no teu conhecimento. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fortalece-nos, ó Pai, leva-nos a um patamar maior, Pai, diante de Ti. E venha fazer com que nós venhamos a ser transformados pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nos abençoa, nos fortalece e nos dê graça para a glória de Deus. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Abramos a palavra de Deus em Mateus 3, do versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. E, naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este, João, tinha as suas vestes de pelo de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E, vendo ele muito dos fariseus, dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em suas mãos tem a pá. Ele limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. O que nós podemos aqui observar na palavra de Deus é que lá em Isaías 40, do versículo 1, a palavra de Deus nos informa assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém. Bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor, por todos os seus pecados. Vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Todo o vale será exaltado, e todo o monte e todo o alteiro
será abatido, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se planará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isto. Voz que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne e erva, e toda a sua beleza, como as flores do campo. Então aqui nós observamos que o anúncio de João Batista é o anúncio de um milagre da parte de Deus, na onde o próprio Deus iria se manifestar em carne, na onde se manifestando em carne iria também difundir a salvação, não somente em Judá, em Jerusalém, mas também até em os confins da terra. Então por aí nós observamos que verdadeiramente o nosso Deus, ele está através de João Batista anunciando a salvação a toda a humanidade. Então, meus amados, veja bem que João Batista veio com essa função de manifestar a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui em 1 Reis, no versículo de número 8, diz assim: E eles lhe disseram, era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias, o tisbita. Então veja bem que Elias era reconhecido porque ele estava o quê? Vestido de pelos de animais, né? E tinha um cinto, né? Em seus lombos. Então observe bem que a mesma coisa acontece com quem? Com João Batista. Então, como nós podemos observar em Mateus 3, no versículo de número 4, diz assim: E este, João, tinha as suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então nós observamos que da mesma forma que Elias se vestia, também João Batista também se vestia. E uma comparação muito interessante é que justamente, né, assim como Elias, ele veio trazer um novo tempo de restauração, né, ali em Samaria, para o povo de Israel, porque aquele povo estava desviado por causa de quê? Porque tanto ali Jezabel como o seu marido Acabe tinham introduzido a idolatria ao povo de Israel. Então Elias apareceu do nada, né? Porque o profeta do Senhor, ele apareceu ali falando sobre quem? Sobre o Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez os céus e a terra. E nisso nós vemos no capítulo de número 18, na onde Elias ele desafiou os profetas de Baal e os profetas de Azera, não é? E ali nós vemos que caiu um grande fogo da parte do Senhor, porque até então, não é? Os profetas de Baal também foram ali desafiados, né? E nós vemos que quem fez cair fogo do céu, quem foi? O próprio Deus. Isso não para querer se exibir ou se mostrar, mas para mostrar que justamente o Deus Todo-Poderoso estava voltando, né, a fazer com que o povo viesse a se converter dos seus maus caminhos e dos seus pecados através do milagre, através do que? Através através de reconhecer que só o Senhor era Deus. Isso também acontece com João Batista. João Batista veio anunciando um novo tempo ali para o povo de Judá, não é? Para o povo da Judéia, fazendo com que aquele povo venha a se converter, se arrepender dos seus pecados através do anúncio da vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio o quê? Anunciando a salvação. Isso é bem patente, como nós lemos ali em João capítulo 3, versículo 16, que é conhecido de todos, não é verdade? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso não é somente, somente ali para o povo de Israel, mas é para todas as nações, né? Para todos aqueles que crescem no Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Então, dentro disso, nós sabemos que João Batista ele desempenha um papel muito importante, né? Desempenha um papel muito importante de falar
do Senhor e Salvador Jesus Cristo, de ali estabelecer o batismo, né, que simboliza o quê? Simboliza o sepultamento do homem pecaminoso e o ressurgimento do homem espiritual, não é verdade? Olha só que coisa maravilhosa, João, ele veio. Então veja, meu irmão e minha irmã, o papel importante que João Batista veio desempenhando para poder manifestar a salvação do nosso Deus. O Deus que, na verdade, se despiu da sua glória e majestade e veio como servo para fazer o quê? A manifestação da salvação do nosso Deus. Isso é muito importante para nós estarmos salientando, não é? Agora é interessante que a designação de João Batista, na verdade, né, naturalmente, ele deveria o quê? Ele deveria ser um sacerdote do templo, simplesmente porque os seus pais eram o quê? Eram de descendência de sacerdotes, como nós podemos observar lá em Lucas capítulo 1, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: existiu no tempo de Herodes, o rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era da filha de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados em idade, e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, soube ele em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João Batista. Então nós observamos, meus amados, que João Batista, naturalmente, na morte do seu pai, da sua mãe, ele deveria o quê? Ele deveria assumir o sacerdócio, né? Ele deveria ser um sacerdote. E durante toda a sua vida, eu creio, né, que durante toda a sua vida, ele sabia como agir ali no templo, como um sacerdote. Creio que seu pai lhe ensinou, né, sobre toda a lei sacerdotal. Eu creio que o seu pai lhe instruiu acerca dessas coisas, né? Sua mãe também. Veja bem que coisa interessante, não é? E ele, naturalmente, depois da morte do seu pai e da sua mãe, ele deveria também assumir o sacerdócio, deveria se casar, não é? Ter filhos, para que os mesmos também pudessem estar aí também, depois de um certo tempo, também assumindo o sacerdócio. Então observe bem que essas coisas passariam de geração em geração, não é? Veja bem. Mas, no entanto, João Batista, ele escolheu o quê? Escolheu apenas ser a voz que clama no deserto. Isso aí. Então, Ariel Álvarez Valdez, em sua obra intitulada Enigmas da Vida de João Batista, ele diz assim: Enigmas da Vida de João Batista, capítulo 17. Abandono escandaloso. Tudo isso levou os especialistas a prescindir, sem muito remorso, dos relatos da infância de Batista na hora de reconstruir sua figura histórica. Entretanto, um elemento que tem, sim, certo grau de veracidade histórica é a ideia de que João era o único filho de um sacerdote que oficiava no templo de Jerusalém. Trata-se de um dado extremamente valioso, porque, desse modo, se entende melhor sua personalidade e o sentido de sua missão posterior. De fato, se João era o filho único de um sacerdote, tinha então a obrigação de se casar e ter filhos para garantir a continuidade
do sacerdócio. Além disso, ao cumprir 30 anos, deveria assumir como ministro no templo e garantir o exercício do culto divino. Porém, em certo momento, João foi ao deserto para anunciar a chegada do reino de Deus, desobedecendo de maneira escandalosa aos 2 preceitos mais sagrados do judaísmo. Um comportamento como esse, tão estranho e radical de um sacerdote do templo, explica a enorme fascinação que Batista exerceu sobre a multidão que ia vê-lo. Em lugar do esplendor, da pompa e do conforto do santuário, ele havia optado por morar na paisagem desolada do deserto, levando uma existência nômade, criticando quem acreditava que para ser salvo bastava ser judeu. Lucas 3, versículo de número 7 a 9. Então nós observamos que João Batista, ele veio pregando a palavra do Senhor. Veja bem que, como já foi dito, ele não ficou no templo, não ficou enclausurado ali. Ele tinha todas as prerrogativas para ser um grande sacerdote da parte do Senhor. Mas ele se limitou a apenas ser a voz que clama no deserto. Veja bem que, tirando aí a sua mãe e seu pai, que eram pessoas fiéis ao Senhor, no entanto, eles estavam dentro daquele sistema e eles não, na verdade, não tinham aí a capacidade, talvez, de falar contra aquele sistema, que nós podemos observar que estava totalmente corrompido, E vemos que João Batista ele lutava contra esse sistema religioso que estava corrompido. Vemos também que o próprio Jesus Cristo lutava contra esse sistema corrompido. Meus amados e minhas amadas irmãs, o reino de Deus, se eu e você vivemos uma religiosidade, se os ministérios que já existem vivem uma religiosidade, que pregam doutrinas que são perniciosas, que são estranhas à palavra de Deus, saiba disso. O próprio Deus vai levantar homens, vai levantar pessoas, vai levantar eu e você para o quê? Combater esse sistema religioso e também pessoas que estão contra a palavra de Deus, porque dentro do cerne de suas doutrinas existe algo por trás, que é demoníaco, que é maligno, que na verdade quer levar ao homem a quê? Ao hedonismo e muitas vezes ao egocentrismo, e que quer levar o quê? Exaltando assim, exaltando o homem, colocando holofotes no homem, muitas vezes fazendo com que a palavra de Deus seja debilitada. Veja bem que Deus vai pregar contra isso daí, meus irmãos, e vai levantar pessoas simples. João Batista ser o quê? Ser um sacerdote e pregar no deserto. Ele recusou ser um sacerdote e resolveu e determinou em seu coração pregar no deserto a palavra de Deus, ser limitado a ser chamar a voz que clama no deserto. E ali nós vemos que a palavra de Deus, se nós continuarmos o texto, diz a palavra de Deus aqui no versículo 5, olha só. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente. Então quer dizer que toda a Judéia, todas as províncias ao derredor vinham ter com quem? Com João Batista. Meus irmãos, vemos que as pessoas estão aí famintas da palavra de Deus. As pessoas estão cheias de religiosidade. Sabem aí que está patente aos seus olhos, está aí para todo mundo ver que esse tipo de religiosidade que está corrompida, você está entendendo? As pessoas já estão cheias, já não querem mais saber, as pessoas já não querem ouvir, eles querem ouvir a palavra de Deus. Você está entendendo? Ainda que você venha pregar no deserto, se você é uma pessoa autêntica diante de Deus, saiba de uma coisa, meu irmão e minha irmã. Saiba que pessoas vão vir até você. Multidões vão se aglomerar para ouvir a palavra de Deus, para poder escutar a palavra de Deus. E observamos aqui que a palavra de Deus continua no versículo 6. E era por ele batizado no Rio Jordão, confessando seus pecados. Meus amados, o reino de Deus, veja bem, é um reino que ministra, que manifesta o quê?
manifesta a confissão de pecados, não é? A pregação do Evangelho, a pregação do Senhor e Salvador Jesus Cristo é iminente para aquele que prega a verdade. É patente naquele que prega a verdade. É autêntica para aquele que prega a verdade. E pessoas se arrependem, pessoas se convertem, pessoas mudam a sua posição. Pessoas querem viver o reino de Deus, não é? E no versículo 7 diz assim: e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinha ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Olha só que coisa, hein? Até os fariseus queriam se batizar, não é? Até os fariseus queriam se batizar. Mas João, ele pega e explica uma coisa muito interessante que eu observo aqui nesse texto. É que João, na verdade, ele pregou o batismo para quem se arrepende verdadeiramente. Agora não adianta vir com hipocrisia, com falsidade, né? Não adianta vir falando qualquer tipo de coisa. Ah, eu quero me batizar. Ah, mas eu quero fazer a vontade de Deus. Ah, mas eu quero, eu quero realizar a obra de Deus. Mas será que existe verdade no coração dessas pessoas? Será que essas pessoas realmente querem? Por isso que João Batista levou-os a quê? A raciocinar. Vocês querem um compromisso com Deus? Então vocês têm que viver a verdade do reino de Deus. O reino de Deus é a verdade. O reino de Deus é a presença do Deus Todo-Poderoso, que causa mudança no coração do homem. Então, vocês têm que negar os seus conceitos, vocês têm que negar as suas doutrinas, vocês têm que negar os seus dogmas e deixar o reino de Deus fazer uma limpeza, viver verdadeiramente os desígnios do reino de Deus. É isso que João Batista está falando. Não adianta meramente você se batizar. Não adianta meramente você tomar um banho. Não adianta meramente você pegar e ir ali no rio e entrar ali e sair. Será que o seu coração realmente mudou? É isso que João Batista está falando aqui, meu amado e minha amada irmã. É isso que João Batista está falando. Você tem que primeiramente mudar o teu coração. Mudar o seu ser. Viver para o reino de Deus. Olha só, é isso que João Batista está falando aqui. Olha, e ele diz aqui no versículo 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, o batismo para aquele que verdadeiramente está arrependido. Não é meramente pegar e tomar um banho, porque aquilo ali é uma coisa sem significado. É uma coisa que na verdade, a pessoa está entrando ali, mas vai sair da mesma forma, da mesma maneira. Então não adianta. Porque o batismo só é válido para aquele que realmente se converteu, se arrependeu. É isso que João Batista está nos ensinando. E no versículo de número 9, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então tem muita gente que fica se baseando no quê? No seu tradicionalismo, né? Nos seus dogmas que lhe servem. Né? Ou pela sua denominação. Tem muita gente que é assim, que está se... Não, porque o meu fundador da minha igreja, né? O meu fundador, né? Porque o fundador da minha igreja, sabe? Foi ele que fez essa igreja, foi ele que levantou essa igreja há muito tempo atrás. E foi um homem de Deus. Tudo bem, foi um homem de Deus, mas como é que você está vivendo? Você está idolatrando ele? Está idolatrando ela? Né? Está idolatrando o fundador da sua igreja? Será que ele é maior do que Jesus Cristo? Então, meu amado. Então, se o fundador da igreja, se o fundador da denominação é maior do que Jesus Cristo, nós temos um problema. Por quê? Porque, meus amados, veja bem que quem tem que ser maior é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque embora a denominação possa ter a sua importância no meio jurídico, né, no meio físico, diante das autoridades, mas nós somos igrejas do Senhor. E nós não podemos nos basear em tradicionalismos, né? Não devemos nos basear em dogmas de homens, não devemos nos basear em coisas que na verdade não são da vontade de Deus. Porque isso é muito perigoso, né? É muito perigoso para mim e para você. Continuando, no versículo de número 10 diz assim, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu.
e não sou digno de levar as suas sandálias. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, veja bem que João Batista está falando que ele, na verdade, ele veio batizar com água. Ele veio anunciar, né, a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Agora, observe bem que ele veio também colocar o que? A doutrina do batismo nas águas, que também é muito importante, não é? É uma ordenança da parte de Deus. Mas só que João, ele também coloca que quem batiza com o Espírito Santo, quem é? O Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele fala isso de uma forma muito contundente, ele se coloca abaixo de Jesus Cristo, porque se nós formos observar o livro de Ariel Álvarez Valdez, né, o Enigma da Vida de João Batista, vamos observar que, na verdade, João Batista era um homem tão poderoso em palavras, né, vamos dizer assim, uma pessoa tão assim voltada às coisas de Deus, que até mesmo ele pôde ali formar o seu grupo, né, formar os seus discípulos. E até mesmo esses discípulos, se nós formos observar, eles poderiam até mesmo fazer oposição aos discípulos, ao grupo de Jesus Cristo. Olha só que coisa interessante. Então, ali em João, no capítulo de número 3, no versículo de número 22 a 36, nós vemos ali que João Batista ele é muito humilde demais, não é? Porque havia ali um discorrimento, né, entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus, né, os quais estavam também batizando. E de repente os discípulos de João começaram a questionar: olha, Senhor, aquele ali que o Senhor batizou uma vez, parece que ele batiza mais gente do que o Senhor. E João, ele é bem contundente em dizer no versículo de número 30, né, ali de João capítulo 3, versículo 30, diz assim a palavra do Senhor: é necessário que ele cresça e que eu diminua, né? Então, entre outras coisas que João falou ali, se você puder estar lendo a palavra de Deus depois, você vai ver que João, ele exalta Jesus Cristo, que na verdade ele é apenas a voz que clama no deserto. Mas quem era Jesus? Era ele, era Jesus que era o ungido de Deus. Era Jesus que veio para morrer pelo meu e o seu pecado. Olha só como João era humilde, né? Que essa humildade vinha permear o meu e seu coração. Que essa humildade venha nos quebrar, sempre para que nós venhamos a diminuir e que Jesus seja exaltado, seja glorificado, sempre, meus amados. Por quê? Como já foi dito, sem Jesus nada podemos fazer. Aí voltando ao texto de Mateus 3, no versículo de número 11, né, que nós estávamos aí meditando, diz assim a palavra do Senhor: e eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, ele limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então muitos pensam assim: ah, mas a experiência do batismo com o Espírito Santo, né, eu falar em línguas estranhas, e de repente nós vemos que as pessoas elas fazem várias movimentações espirituais, e muitas vezes as pessoas só ficam nisso. Não, esse daqui, meus amados, nós temos que meditar no que João está querendo dizer. Olha só, quando ele fala aqui do Espírito Santo, na verdade o efeito do Espírito Santo não é somente os dons espirituais, não é somente muitas vezes as manifestações espirituais, mas o que João está falando aqui, está falando sobre o que? A manifestação de santificação que o Espírito Santo traz ao ser humano. A primeira coisa que a gente observa, né? Olha só, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quer dizer que o fogo também, ele não é somente para ficar pegando fogo ali simplesmente. Não, o fogo também purifica. Não é verdade? Né? Quando a pessoa, tipo assim, tem o seu terreno, que de repente ele pega e carpe todo o seu terreno e deixa ali aquele matagal ali, né? Matagal verde, né? Ficar ali parecendo uma palha, você está entendendo? Seco. E de repente coloca fogo, aquele matagal ali, o que é? Ele é consumido, né? E de repente o terreno fica limpinho.
Esta também é a ação do Espírito Santo na nossa vida. É queimar o nosso pecado. É consumir o nosso pecado. É nos purificar do nosso pecado. Não é? É muitas vezes deixar que o meu e seu coração fique limpo. Não é? Então esta é a ação do Espírito Santo na nossa vida. O sangue de Jesus é para nos purificar, sim. Mas o que vai nos dar atitudes concernientes à palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus, vai ser sempre o Espírito Santo. É Ele que vai nos mostrar que nós devemos mudar em determinados pontos, que nós devemos nos converter dos nossos pecados, que nós devemos firmar nas coisas do Senhor. É o Espírito Santo que realiza esta obra no meu e no seu coração. Né? E diz aqui, em sua mão tem pá, e limpará a sua eira, e colherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Significa o quê? Que eu e você devemos estar submissos ao Espírito Santo. Nós devemos deixar que o Espírito Santo venha mostrar nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, e fazer com que o Espírito Santo a cada dia esteja falando através de sua palavra para nós mudarmos a nossa atitude. Mas será que eu quero? Será que você quer? Será que eu estou negando aquilo que o Espírito Santo está falando para mim? Para querer me firmar na palavra de Deus e me santificar diante de Deus para que eu tenha acesso ao trono da graça? Porque não adianta nada, meus amados, ter o sangue de Jesus me purificar de todo o pecado. Não adianta nada se eu não mudar as minhas atitudes. Não adianta nada se eu não estiver motivado a querer viver para Deus. E esse trabalho, quem é que faz esse trabalho? É o Espírito Santo de Deus. Agora, a palavra de Deus é bem clara no versículo de número 12. Em sua mão tem a pá. Ele limpará a sua eira e colherá no celeiro o seu trigo. E queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Será que eu e você queremos deixar que o Espírito Santo venha queimar o nosso pecado? Será que eu e você queremos deixar que o Espírito Santo ele mude as nossas atitudes? Porque o trabalho, meu amado, o trabalho é contínuo. O trabalho, ele é assim em conjunto com várias coisas que nós devemos entender. A primeira coisa é deixar que o Espírito Santo me convença dos meus pecados. A segunda coisa é me arrepender, pedindo perdão dos meus pecados, pedir para que o sangue de Jesus me purifique de todos os meus pecados. Você está entendendo? E depois vem o quê? Vem o Espírito Santo que vai me fortalecer, que vai fazer com que eu mude os meus pensamentos, fazer com que eu venha andar de acordo e de conformidade com a palavra de Deus. Para quê? Para que eu possa viver uma vida de acordo com o reino de Deus. Então isso aí nós devemos entender, que é o Espírito Santo que faz essas coisas na nossa vida, não é? Que o Espírito Santo que vai nos firmar em toda a verdade, é o Espírito Santo que vai revelar a palavra de Deus para mim saber como eu estou andando diante de Deus, se é de conformidade com a palavra de Deus, se eu estou verdadeiramente servindo a Deus, ou se eu estou vivendo apenas uma vida hipócrita, né? Porque é isso que o Senhor está falando aqui. Não é? Que não é somente eu falar línguas estranhas, que não é somente eu fazer aviãozinho na igreja, que não é somente, aqui eu não estou excluindo as manifestações do Espírito Santo que pode ter sim, mas temos que tomar cuidado para que isso não seja um emocionalismo para querer achar que eu estou na presença de Deus. Não, a presença de Deus ela vem quando eu obedeço à palavra de Deus, iluminado pelo Espírito Santo, e quando eu peço perdão de todos os meus pecados, porque o pecado ele me faz o quê? Ele me faz afastar da presença de Deus. Então é isso que João Batista está falando, e isso é bem contundente quando ele chega para os fariseus e fala: vocês querem se batizar? Vocês querem se converter dos seus pecados? Não, vocês não querem se converter. Vocês querem viver debaixo do seu conceito, debaixo das suas doutrinas. Vocês querem tomar um banho aqui, se baseando em quem? Em Abraão. Se baseando o quê? No tradicionalismo. Se baseando nas suas doutrinas, nos seus dogmas. É isso que João Batista está falando. Está falando, vocês têm que mudar seu coração. Vocês têm que deixar que o Espírito de Deus queime os seus corações. Vocês têm que deixar que o Espírito Santo, ele aponte o pecado de vocês venham se arrepender, façam frutos de arrependimento, para que depois vocês venham se batizar. É isso que João Batista está querendo dizer, não é? Menorizando.
Então veja bem como João Batista foi um homem extraordinário. Aí nós observamos aqui no versículo de número 12, que diz assim: em sua mão tem a pá, ele limpará a sua eira, e colherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então, meus amados, observamos aqui que aquele que não quer ser purificado com o fogo do Espírito Santo, não quer deixar o Espírito de Deus agir em sua vida, em seu coração, limpando, transformando, então esse vai ser lançado o quê? Aqui é bem exemplificado, vai ser lançado no inferno, não é? Vai ser lançado num lugar na onde ali vai haver choro e ranger de dentes. Então é muito importante que eu e você venhamos a obedecer e deixar o Espírito de Deus nos purificar, não é? Através da sua palavra, através das suas manifestações, né, em nosso coração, fazer com que nós venhamos a ter atitudes melhores, fazendo a vontade de Deus. Aí é certo, Mateus, capítulo de número 11, no versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então a primeira coisa que a gente observa aqui é que Jesus está exaltando João Batista, que ele foi o maior dos profetas. Mas por que será? Simplesmente porque João Batista, ele deixou o sacerdócio apenas para ser chamado a voz que clama no deserto. Olha que coisa maravilhosa que nós podemos observar, né? João Batista, ele ficou no deserto se alimentando o quê? Se alimentando de mel silvestre e também de gafanhotos, né? E ele colocou o reino de Deus em primeiro lugar, acima daquilo que ele poderia adquirir como sacerdote. Ele rompeu, você está entendendo? Com a religiosidade da época, né? Na onde estava inserido ali o povo de Judá. Veja bem, que coisa interessante nós observarmos. E por causa do reino de Deus, ele preferiu fazer tudo por amor ao reino de Deus. Ele preferiu pregar a verdade, ele preferiu ali, né, de acordo com a vontade de Deus, instituir o batismo de arrependimento e anunciar o Senhor e Salvador Jesus Cristo como o Salvador do mundo. Então por isso eu observo que João Batista, ele foi tido como o maior dos profetas. Mas Jesus, ele não fala somente isso. Ele diz aqui: mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele, né? Nós vemos que o próprio João Batista, ele fala, né, que Jesus deveria o quê? Jesus deveria aparecer e ele tinha que diminuir. Então, veja bem que isso é um precedente para mim e para você, que quanto mais nós diminuímos no reino de Deus, quanto mais nós somos solicitados e agimos como servo, assim como João Batista. Quanto mais nós pregamos a verdade e não almejamos aí querer aparecer, querer holofotes, nós vamos ser o maior no reino de Deus. Será que eu e você temos essa condição de João Batista? Hã? Então isso é uma coisa para mim e você aprendermos, né? Que o reino de Deus, ele é constituído de coisas maravilhosas para mim e para você, que o reino de Deus, ele não pode ser constituído de pessoas hipócritas. É isso que nós aprendemos ali no capítulo de número 3 de Mateus. Nós aprendemos que nós devemos dar fruto digno, né? Frutos dignos de arrependimento, nós devemos nos arrepender verdadeiramente. Nós aprendemos também que nessa palavra que o Senhor está nos dando aqui, que nós verdadeiramente devemos utilizar ou devemos deixar que o Espírito Santo venha revelar a sua palavra e venha provocar em nós arrependimento, e nós devemos pedir perdão dos nossos pecados e termos atitudes coerentes, né, ao reino de Deus, frutos de justiça, não é verdade? E que o batismo, ele não é apenas um banho que nós devemos tomar. O batismo é muito mais do que isso. O batismo significa morrer para este mundo e viver para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, reconhecendo a sua liderança, reconhecendo também os líderes a quem nós devemos obedecer. Tá certo, meu irmão? Então, que nós venhamos aprender essas coisas, porque é isso que Deus requer de mim e de você, tá certo? Que Deus te abençoe em nome de Jesus e vamos fazer uma oração. Pai querido, Pai Santo, muito obrigado por esse momento glorioso que é estudar a Tua Palavra, Senhor.
Que no nome de Jesus, meu irmão e minha irmã sejam abençoados e fortalecidos para a honra e glória do teu nome. Nos fortaleça, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, quebranta o nosso coração e que sempre Jesus esteja à frente de nossas vidas para a honra e glória do Senhor. Amém, Jesus, e graças a Deus. Que Deus te abençoe e fique com Deus.